Mais um Dicas de Amor está no ar. E eu queria que você prestasse muita atenção na história que nós vamos acompanhar agora. Quando se trata da vida amorosa, muitas pessoas não sabem como agir, não sabem como reagir. O tempo vai passando e ao invés dos problemas se resolverem por si só, como é esperado por muita gente, acontece justamente o contrário, a situação vai piorando. Não é isso que está acontecendo com você? Você é casado, tem problemas dentro do seu relacionamento e ao invés de enfrentar os seus problemas, você enfrenta o seu marido, você enfrenta a sua esposa. Ao invés de tentar resolver o que está errado, você tem discutido muito sobre quem está errado e não resolve nada. A partir do momento que você passa a receber uma outra direção, e você sabe, é necessário que a pessoa que receba essa outra direção seja humilde. E eu vou dizer uma coisa para você, essa virtude, a humildade, infelizmente, tem faltado em muitas pessoas. Esse é o motivo pelo qual muitos casais rompem. Muitas pessoas, mesmo com problemas amorosos, não conseguem resolvê-los. Eu queria que você acompanhasse essa entrevista e prestasse muita atenção no que o Emerson e a sua esposa falam. Preste muita atenção como que o orgulho foi prejudicial nessa relação até que eles vieram até a terapia do amor. Aí sim, tudo mudou. Mas antes de colocar essa história, eu queria abrir as nossas linhas telefônicas para você que precisa de uma orientação, de uma ajuda, 3573-3535. Nós temos pessoas preparadas para atender você nesse momento, para tirar suas dúvidas, para conversar com você, registrar a sua orientação, tá bom? 3573-3535 ou terapia do amor.tv. Vamos acompanhar juntos essa história. Eu sempre sonhei uma família, então nós nos casamos, a nossa primeira filha veio 3 anos após o casamento, depois nós tivemos mais uma filha, 6 anos após o nascimento da primeira. Aquela coisa, vamos seguir todas as fases, né? Só que eu buscava uma família, toda essa modernidade não me encanta. Eu trabalho fora, eu me sustento, mas eu acredito na família em que é gerida homem, mulher, filho, cachorro, em que cada um faz a sua parte. Eu não sou dona do meu nariz porque eu pago meu cartão de crédito. O meu marido não é melhor do que eu porque ele ganha mais ou porque ele ganha menos. Então nós somos uma unidade, eu sempre vi a família assim. Agora o meu esposo, ele já... Essa modernidade o encantava, né? Então, ele já vivia uma vida familiar, como ele já colocou, nós éramos uma empresa em que cada um fazia a sua parte, mas ele tinha a vida dele particular. Os amigos, o futebol, o vinho no final da noite. Nós não éramos um casal que discutíamos, sabe? Olha, você chegou tarde. Não. Simplesmente havia aquele abismo, aquele silêncio. Aquele negócio de querer ser o dono da razão, o ego lá em cima, ser muito egocêntrico. Então, ou é do meu jeito ou não é. E isso fazia com que nós ficava cada vez mais distante. E se ela não viesse conversar comigo, tentar buscar uma solução, eu não procurava. Quem chegou primeiro na terapia? Nós chegamos juntos. Juntos? Foram convidados por alguém? Viram o programa? Fomos convidados por uma amiga dela, desde amiga de infância, né? Sim. E ela convidou, porque sabia da nossa situação, que a gente estava tentando recomeçar. E ela convidou e ela catou e falou para mim assim, ó, quinta-feira, tal hora, acho que era 7 horas, né? Você 7 horas. 7 horas da noite, você se arruma que a gente vai sair. E eu não aceito não como resposta. Eu falei, caramba, mas e agora? A última tentativa. Não, ele havia acabado de voltar para casa, né? 5 meses fora de casa. E 5 meses fora de casa? Sim. 5 meses. Sim, então ele saiu de casa, foi onde... Por que eu falo que dessa vez era definitivo? Eu falei, olha, eu não tenho mais pelo que lutar, né? Então eu juntei as minhas coisas, falei, estou indo embora do país com as crianças. Fiz a documentação, tudo, não matriculei ninguém no colégio
Arrumei o meu outro local, já estava preparado para receber eu e as minhas filhas, fora do Brasil. E aí ele falou, mas por que você vai? Eu falei, porque estar aqui é opção. Não tem bola de ferro amarrada no meu pé, é opção. Eu sempre estive aqui pela nossa família e por você. Então hoje a família que eu tenho é o que eu levo aqui comigo. E aí, quando nós conversamos, na nossa última conversa, para acertar detalhes de como nós faremos, eu vou nas férias, as filhas vêm, a nossa última conversa foi aonde eu encontrei ele de uma maneira que eu fiquei muito admirada. Eu encontrei o meu esposo doente, eu encontrei barbudo, eu encontrei desempregado, eu encontrei um homem que não tinha um brio algum. E aí ele foi me falar que foi para me pedir desculpas, perdão, queria voltar, mas o orgulho não deixava muito tempo. Então, naquele momento, eu falei, você quer o quê? Você quer alguém para cuidar de você? Porque ele passaria por 3 cirurgias. Ele falou, eu não sei nem se eu volto a andar. Eu falei, você quer alguém para cuidar de você? Eu vou cuidar de você. Eu não vou embarcar. Eu não vou embarcar. Eu já estava com as 3 passagens na mão, passagem aérea. Eu falei para ele, eu não vou embarcar. Eu vou cuidar de você. Você vem, eu cuido. Mas a hora que você melhorar, você vai se empregar, você pega as suas coisas e você vai embora. Porque eu não vou mais viver uma família assim. Só que eu vou cuidar de você. E aí ele veio, e quando ele veio, eu recebi esse convite de vir à terapia. E eu falei assim, eu vou. A minha amiga até admirou, você vai? Quantos anos eu te convido, você não vai? Eu falei assim, eu vejo aí aquele fio, sabe aquele último fio de esperança que está pendurado? E a pessoa fala, se agarra aqui que vai dar certo? Então eu vou me agarrar e eu vou subir nessa corda. Porque é a última coisa para não dizer que eu não tentei mais. Hoje eu tenho um esposo que eu sempre almejei, e eu vou te dizer, hoje eu tenho um esposo honrado, não tem mais essa história de bebedeira, de amigo. Eu vejo o valor que ela tem, a mulher maravilhosa que ela é. Minhas filhas também hoje, eu olho contra os olhos, não procuro ficar estressado, dou aquela respirada, falo, não, tem que valorizar. É a bênção que Deus me deu, tem que valorizar. Hoje o Emerson e a Miriam desfrutam de uma relação a 2 feliz, estável. Hoje houve a mudança e a transformação, mas por quê? Porque ambos venceram a insegurança que havia. Você sabe que por trás de muitas situações há uma insegurança que nem mesmo a pessoa sabe explicar. Por exemplo, a pessoa que é muito ciumenta, ela é insegura. Ela não consegue confiar nem nela, nem no seu cônjuge. Há pessoas que tentam disfarçar essa insegurança, sabe, sendo agressiva, sendo nervoso, sendo nervosa. Mas a realidade é uma só. Enquanto não houver essa mudança, você vai continuar sendo inseguro. E uma pessoa insegura, ela busca a segurança em outros. Mas preste atenção no que diz o texto sagrado, a Bíblia. Eu acredito que você tem uma. No Salmos, no capítulo 27, é descrito como uma pessoa segura age e reage diante de qualquer situação, até das situações adversas. E nós estamos pedindo para todos, pegarem esse salmo, o Salmo 27, e você, durante essa semana, ler esse Salmo 27 e escrever em uma folha de papel quais são as suas inseguranças. Você que foi traída, que foi traído, sabe? E traz esse trauma. Você tem medo de se relacionar com alguém? Você é inseguro. Você é insegura. Escreva em uma folha de papel todas as suas inseguranças e traga nessa quinta-feira, porque nós vamos pedir a Ele, ao autor do amor, que fortaleça você, que transforme você em um homem seguro, em uma mulher segura. Você pode estar certo. É isso que vai acontecer, como tem acontecido. Eu vou seguir mostrando mais resultados do que tem acontecido a cada quinta-feira aqui na Terapia do Amor. Preste atenção e eu já volto. Lucas nunca se preocupou com a vida amorosa.
seu único foco era se dedicar aos estudos. Meu foco antigamente não era tanto a questão amorosa, era mais a vida financeira. Só que com o tempo eu acabei ficando um pouco frustrado, né? Porque lutava e não crescia tanto quanto eu gostaria. Então, eu via que faltava alguém do meu lado. Tinha aquela cobrança do pessoal da faculdade, da família, né? Que todo mundo falava, caramba, todo mundo namora, tem pessoal noivando e você tá aí. Eu sempre ficando na minha cabeça, né? Primeiro eu vou focar nos meus estudos, focar na minha vida financeira e depois eu penso nisso. E quando conheceu as palestras, ele entendeu que era importante cuidar da vida amorosa. Foi através de colegas que participaram, através do programa de rádio que eu escutava às vezes, que eu achava muito interessante. Onde eu tomei vergonha na cara e comecei a participar. De tudo, a questão inteligente, né, da palestra, que você não pode ficar sem alguém companheiro para te ajudar no dia a dia, que muitas vezes eu estava sozinho na vida, né, lutando, mas não tinha ninguém para compartilhar essas lutas, né. Então, com a palestra, com o ensinamento e tudo mais, eu fui me preparando para ser uma pessoa onde eu pudesse casar com alguém e fazer alguém feliz. Já a Daiane não tinha uma vida amorosa, seus relacionamentos não duravam. Sempre tive muitas frustrações. Eu tinha relacionamentos que não duravam e eu via que era um problema comigo, porque eu era uma pessoa muito insegura, era uma pessoa que queria muito as coisas do meu jeito e eu não tinha um relacionamento feliz e estável. Eu sempre tinha problemas, sempre acabava, eu sempre vivia uma frustração e acreditava que dava um certo período que aquele relacionamento ia acabar. Todos estes problemas também foram causados pelas bagagens da família. Minha mãe, ela era uma mãe solteira muito frustrada, ela era uma pessoa muito estressada e na minha família era uma pessoa... A minha família era uma família muito fria, então eu acabei trazendo essa frieza, não era uma pessoa muito delicada, era uma pessoa muito bruta. E isso acabou sendo influenciado por conta da questão familiar mesmo. Daiane nunca acreditou que seria feliz. Eu acreditava que nunca ia ter alguém que pudesse estar do meu lado, cumprir esse papel de um marido, porque eu sempre achava que ia ter algum problema que ia acabar, né? Ou às vezes eu acreditava que um dia eu ia parecer alguém, mas no fundo eu via que dentro de mim eu não conseguia me relacionar com uma pessoa por conta do meu jeito. E na terapia do amor, ela voltou a ter esperanças. Foi quando eu cheguei que eu comecei a me examinar, a ver o que eu era por dentro para poder ter um relacionamento com alguém, que eu precisava ver que eu não me amava, que eu não amava as outras pessoas e era isso que atrapalhava. E disso eu comecei a enxergar. Quando Daiane e Lucas se conheceram, os dois participavam das palestras. Ingrediente fundamental para a felicidade do casal. Foi fundamental porque a gente evitou muitos problemas, né? Muitos problemas que eu passei em outros relacionamentos, eu já não passei nesse relacionamento. E foi isso que evitou que o relacionamento acabasse. Foi o que foi a chave que permitiu que a gente continuasse, que chegasse a um casamento. Quando a pessoa já participa, quando a pessoa ela tá aqui, é porque ela tá disposta a mudar. Então, o relacionamento vai para frente, porque ele vai crescendo com as mudanças de cada um. E uma pessoa que já não vem nas palestras, então o que ela ouve no mundo lá fora é o que ela pratica, e é isso que dá errado. Eles não perdem uma palestra e sabem que é preciso aprender sempre mais. Manter o relacionamento, né? Acima de tudo, a gente está vindo, está aprendendo, a gente está melhorando cada dia, está passando aquela fase de adaptação, mas graças à terapia do amor, né, a gente está passando muito bem. A gente está 1 ano e 3 meses juntos, né? 3 meses estamos casados, né? Faz pouco tempo. E uma coisa eu posso falar, né? Que sou bem mais feliz agora casado do que antes solteiro. E hoje o casal colhe os frutos em todas as áreas da vida. É um relacionamento que tem paz, que a gente consegue vencer junto, tanto que até a nossa vida financeira, ela deu um salto muito grande de quando a gente era solteiro para em pouco tempo de casado. Temos só 3 meses de casado e já teve um salto muito grande, uma diferença na nossa vida financeira por questão do casamento, que a gente uniu as nossas forças. Se você gosta das dicas do Renato e da Cris, mas nunca tem tempo de vir ao Templo de Salomão ou mora longe em outra cidade ou estado, é hora de se programar para aproveitar os feriados de 2017, que cairão nos dias em que acontecem a palestra. Anote as datas:
7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro. Aproveite a oportunidade para assistir pessoalmente a palestra com o Renato e a Cris. Convide seu parceiro, junte seus amigos e participe. Terapia do Amor, quinta-feira no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Lembrando que nestas datas, as palestras acontecerão às 18 horas. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e estacionamento são gratuitos. Bruno não tinha uma vida amorosa. Começou a se relacionar com mulheres muito cedo e se dedicava a festas e noitadas. Eu vivia em balada, pegava uma menina aqui, outra ali, vivia chavecando um monte de mulher, viciado em pornografia, só problemas. Tentava entrar num relacionamento, durava 2 meses, 3 meses. Ciúmes, brigas, discussões, entre outras coisas que aconteciam que acabavam afetando e o relacionamento não vingava, não ia pra frente. Acabando chegando um momento que a frustração foi tão grande que eu decidi, não vou mais namorar com ninguém, não vou mais me envolver com um relacionamento sério e vou levar a vida na zoeira. A vida que Bruno levava tinha um motivo, o mau exemplo da família. Eu cresci numa casa onde tinha... Meus tios moravam lá, casamento destruído, brigas o dia inteiro. Minha mãe já era separada, estava no 2º casamento, então muitas brigas. Meus outros tios, meu avô e minha avó, 40 anos casados, mas brigavam, lembrando dos 40 anos que eles tinham lá atrás. Lembra em 1980, só briga e atrás de briga. Então, assim, a gente cresce vendo que o relacionamento é baseado em brigas, né? Foi o que eu aprendi dentro da minha casa. Tantas brigas fizeram com que ele não acreditasse mais no amor. Eu tinha um sonho de encontrar alguém, mas eu falava, esse alguém não existe, porque... Você procurava e você não conseguia enxergar, não conseguia ver ninguém. Com o tempo, as noitadas não preenchiam mais o vazio que ele sentia. Você vai ficando mais velho, né? Aí você começa a ver assim, você vai numa balada, você era moleque. Depois você vai vendo que você tá virando uns 30 anos e tá lá com a molecada na balada querendo pegar a menininha. E sem contar que na balada era bebida, droga, cigarro... prostituição e no outro dia era um vazio. Eu vi a minha irmã, né? A minha irmã, ela tinha uma vida, assim, ela cresceu com a gente, começou a frequentar as palestras, a vida dela se transformou e ela tem um casamento de 12 anos já, não vejo briga, não vejo discussões. E eu perguntei pra ela, né, como que você consegue ter um relacionamento assim, meu cunhado, eles parecem namorados, né? E eles me falaram que começaram o segredo era as palestras. E eles começaram a me trazer para frequentar as palestras. E a partir daí eu comecei a aprender, né? Vim sozinho, fui me curando, fui aprendendo como que eu deveria ser primeiro, para depois eu encontrar alguém, né? Primeiro a gente prepara o jardim, para depois vir as borboletas, né? Então eu comecei a aprender e comecei a desenvolver isso dentro de mim, né? De dentro para fora. Com a Jéssica não foi diferente. Sem referência, ela se entregou demais para uma pessoa. Eu vim de um relacionamento frustrado de 5 anos. Eu fiz do rapaz, do meu ex-namorado, o meu sol, o centro da minha vida e vivi em função dele, somente dele. E não deu em nada, então eu fiquei 5 anos vivendo pra ele e acabou. Aí eu fiquei 1 ano solteira e eu comecei a frequentar muita balada, bebida, amizade errada, essas coisas. Acabei que eu me relacionei com um menino agora, antes de conhecer o Bruno, e só que ele mentiu pra mim, eu me iludi, ele acabou que descobri que ele namorava com outra pessoa, e aí foi só frustração. Sozinha ela não acreditava que podia ser feliz até ser convidada para as palestras. Nesse último ano que eu fiquei solteira, eu comecei, no começo é tudo muito legal, né? Aí começa aquele vazio dentro do coração, aquela falta de alguma coisa que eu não sabia o que era. Aí eu conheci o Bruno e ele me apresentou a terapia do amor. Eu aprendi muita coisa, né? Eu era muito nervosa, era orgulhosa e aqui a gente vem todas as quintas-feiras assistir as palestras e a gente, toda quinta, a gente conversa depois e a gente coloca em prática tudo que a gente aprende aqui. O Bruno e a Jéssica juntos nas palestras começaram a namorar e a cada lição que ouviam era colocado em prática. Eu aprendi a conversar, né? Aprendi que não é do meu jeito. Nos meus antigos relacionamentos, eu pensava que era tudo do meu jeito. Eu sempre fui aquele mandão, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, é do meu jeito, faz assim. E eu entendi que não é assim.
Eu entendi que quando a gente tem um problema, a gente tem uma situação, eu não posso me unir com o problema contra ela. Eu tenho que me unir com ela contra o problema. Então a gente aprendeu a sentar, conversar. A gente vê que a gente começa uma discussão por algum motivo, peraí, vamos conversar. Qual a melhor forma da gente sair desse problema? É o que ele disse mesmo, a base de tudo é a conversa. Antes eu não tinha conversa com o meu ex-namorado, então a gente resolvia, acabava que a gente ficava dias sem se falar e essas coisas. Cada um ia para um canto porque cada um tinha um jeito e não queria abrir mão de nada. E a partir da terapia do amor a gente aprendeu que a base do relacionamento é a conversa, realmente. A gente aprende uma coisa nova a cada dia. E a gente sempre vai ter mais coisas a aprender, né? Nunca a gente vai saber o suficiente. Então a gente não vai poder deixar de vir nunca. Isso faz muito bem para a relação. As mudanças trouxeram novos sonhos para a vida do casal. Então a minha expectativa é chegar até o casamento, né? Realizar esse sonho que eu sempre tive de me casar. A gente trabalha o dia inteiro junto, a gente passa mais de 20 horas, não, 20 horas eu não digo, mas umas 18 horas junto aí. A gente passa por dia, a gente não briga, o pessoal do trabalho até brinca. Vocês são casados? Meu, vocês não brigam, vocês estão sempre sorrindo, sempre brincando. É diferente, né? O pessoal nota assim, a união que a gente tem, né? Há mais de 4 meses o casal participa das palestras e não pretendem parar mais. Sem a terapia não teria dado certo, com toda certeza. Teria sido um outro relacionamento frustrado. E eu também tenho esse sonho de casar, então a terapia é o degrau que a gente precisa para chegar ao casamento feliz mesmo. Se a vida amorosa é desgastante, os sonhos perdem lugar para a desilusão. Sou casado há 13 anos. Não havia harmonia, não havia comunhão, alegria, né? A gente não cedia para o outro, não havia diálogo, principalmente, era um espírito de competição muito grande. Minha vida, principalmente a minha, do meu marido, estava muito conturbado. A gente se desentendia muito. No começo, quando a gente logo se uniu, estava às mil maravilhas. Aquela famosa história, né? Tá se conhecendo e tudo, então tudo é perfeito. Mas conforme foi passando o tempo, depois que veio a nossa segunda filha, foi onde a gente viu que o casamento começou a se desgastar muito. A gente já não se entendia, a gente não conversava. Ele chegava do serviço, ele só queria saber do celular e ficava enfiado no celular. As cobranças eram enormes, tanto por parte um do outro. A gente já estava a ponto, assim, eu já estava a ponto de chegar nele e pedir a separação, porque eu já não estava aguentando mais aquilo. Na terapia do amor, milhares de pessoas recuperam a capacidade de sonhar e vivenciam resultados importantes em suas vidas. Assistindo as palestras da Cris e do Renato pela televisão, né? Alguma coisa me despertou e me dizendo, você tem que ir lá. Aí eu comecei a vir por curiosidade no início, o meu casamento começou a ser restaurado, comecei a ter paz, a gente começou a voltar a ter diálogo, nossa vida financeira começou, né? Tudo acertada novamente. Fui praticando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até um certo determinado dia, eu cheguei no meu marido e perguntei pra ele se ele podia comprar pra mim o livro do casamento blindado. E aí foi através também do livro, aí, tipo, com as palestras daqui, mais o livro, então você vai praticando aos poucos. Hoje o meu casamento tá bem diferente do que tava até um ano atrás, praticamente. Hoje a gente já conversa, hoje a gente já tem um diálogo dentro de casa, se acontece algum problema, não é só um agora que resolve, são os dois que resolvem. Vocês estão brigados ou estavam brigados, sem se falar um com o outro. O que é isso? Razão ou emoção? Emoção. Porque vocês vão ter que, eventualmente, vão ter que falar um com o outro. Vocês esperam que vão alcançar o que com esse silêncio? Não vão alcançar nada, vocês não estão resolvendo nada com o silêncio. Então, por que não fala logo? Por que não resolve logo? Ensina a gente a ter foco, a mudar de atitude, a ceder um pouco mais, a dialogar mais, a ouvir mais. Muitas vezes você tem que ouvir mais do que falar, né? Ficar sem a palestra, pra mim, assim, parece que estivesse faltando o feijão com arroz. Pretendo aprender muito, viu? Espero que seja bastante significativo. Eu sou muito ciumenta, eu ando tendo muitos ciúmes, eu acho que pode atrapalhar isso no relacionamento. No convívio, no dia a dia, pode melhorar muito, né? Tendo em vista do que eu vejo, que tem ocorrido nas vidas de outros casais, eu acredito que pode também mudar muito a vida da gente. Qual é o sinal que o ciúme dá pra gente? Quando eu era ciumenta, eu pensava que o problema estava no Renato. Eu pensava que era ele que não me dava atenção suficiente. Por isso eu era tão ciumenta. Por isso que eu via coisas que não estavam acontecendo. Mas, na verdade, o meu problema era a insegurança.
eu tinha uma insegurança. Porque o Renato não me dava nenhuma razão para ser ciumenta. Então, o meu ciúme, ele estava dando esse sinal, você é insegura. Só que por eu não saber, que isso para mim é uma revelação, por eu não saber, eu ficava achando que o meu ciúme só iria ser resolvido se o Renato mudasse. Rodrigo e Daniela assistem às palestras em Paranaguá, no Paraná. De passagem por São Paulo, não perderam a oportunidade de ir à terapia do amor. A experiência foi fantástica. A gente vendo ao vivo, né? Vendo as explicações, a experiência deles mesmo, se traz para a nossa vida também é fantástico mesmo. O casal presenciou muitas mudanças no relacionamento. Eu era meio um pouco assim fechada em questão de valores, né? Eles explicam pra gente que a gente tem que tratar muito melhor o esposo. Tipo assim, dar mais exemplo, né? Então assim, eu aprendi a dar mais exemplo. Cuidar mais do meu esposo. Se puder levar cafezinho na cama, agradar, dá muito amor. A minha visão como homem era bem pequena. Na terapia a gente aprendeu a dar valor mais à esposa, entender os sentimentos que ela possui, as coisas que elas acham importantes para ela, talvez não importante para nós. Eu aprendi a tratar muito melhor a minha esposa. Na terapia do amor, às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Odeio esse corpo. Eu odeio esse corpo. Odeio essa mulher. E quem é Paula? É uma cliente, Isis, eu já falei. Me devolve o celular. Não. Você vai me responder mulher por mulher que tem aqui nessa agenda. Tô pronta. Vamos? Você vai assim? Ué, eu falei que eu tô pronta, porque eu tô pronta, né? Vai, anda, vamos. Se for assim, a gente não vai. Você nunca terá sucesso no amor enquanto for inseguro. Na próxima palestra, você aprenderá como eliminar a insegurança. Terapia do Amor, quinta-feira às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Relacione todas as suas inseguranças, até aquilo que ninguém sabe a seu respeito. Talvez você seja uma pessoa que por fora demonstre uma força muito grande. Quem olha para você no trabalho, por exemplo, vê aí um profissional, um homem de família, uma mulher para frente. Mas no seu íntimo, você está marcado pelo seu passado. Você está marcada por eventos que já aconteceram, mas que deixaram marcas profundas. Sabe, começou um processo de decadência no seu íntimo. Cada dia que passa, você está pior. Enquanto você não for curado no seu interior, a sua situação não vai melhorar. Não vai. A mudança, ela ocorre de dentro para fora. É por isso que tem gente que já se casou 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes e ainda não encontrou a felicidade. Porque a mudança não é do lado de fora, é dentro. Há homens que têm do seu lado mulheres maravilhosas, mas não conseguem se relacionar com elas. Há mulheres que têm do seu lado homens maravilhosos, de caráter íntegro, mas não conseguem se dar bem, não conseguem se relacionar. Não conseguem, porque há um problema interno. Mas nós vamos lhe ajudar. Só tem um que pode juntar os pedaços do seu ser. O autor do amor. Como é que eu vou buscar a felicidade no amor sem o autor do amor? Não é verdade? Quinta-feira, se você quer a nossa ajuda, às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, nós esperamos por você. Tá bom? Um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com dicas de amor para você.